Olá, Daniela Garcia. Olá! Tudo E bem? aí, tudo com Então, você? tudo jóia. Bom, hoje já falar de profissões não médicas, né? Então já falar de relações internacionais. Eu chamei uma Chique. chiquérrima. Essa é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro muito, que fez relações internacionais, né? Trabalha com isso até hoje, que é a Daniela Garcia. A formação dela, ela fez relações internacionais na FAAP, depois ela fez, que é bacharel em relações internacionais, né? E ela depois fez pós-graduação na, na Fia. USP, né? Na FIA, da USP. E ela até que ela colocou aqui, que ela é fascinada por história, pessoas e relação entre os dois, né? Que é o toque dela mesmo, que ela é uma pessoa incrível. Ela é fluente em 4 idiomas, em português, inglês, espanhol e italiano. Ela é sales executivo na Vogel, que é gerenciamento de carga, né, INTL, tem 11 anos na área já, e ela é vice-presidente do grupo Global Freight Group. É isso, Daniela? Isso mesmo. Então tá bom. Daniela Garcia, muito prazer em ter você aqui comigo, batendo papo com a Trilearning Profissões e Relações Internacionais. Obrigado mesmo. Prazer é todo meu e queria parabenizar aí pela iniciativa, que eu achei incrível. Acho não só incrível, mas como necessária, né? Porque quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente leva algumas surpresas, alguns baldes de água fria, morna e quente. E na carreira eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, a gente escutar pessoas que já passaram por algumas situações, por alguns momentos que todo mundo vai passar, né? E são inspirações e exemplos que ajudam muito. Parabéns aí pela iniciativa. Imagina, mas esse é o caminho mesmo, né? A gente tentar suavizar alguns caminhos, né? Tentar ganhar tempo, não perder tempo, que eu acho que faz parte do o processo, faz parte disso, mas é ganhar tempo e clarear algumas coisas. E é por isso também que, antes de falar de relações internacionais mesmo, na graduação, onde você pode atuar, como está hoje, como pode vir a estar, é falar um pouquinho de você, falar Dani Uhum. para os íntimos, tá bom? Um pouquinho de você, Dani, da sua história, que é muito legal, é muito rica. Eu não sei tanto, eu sei um pouco, né? Nós conhecemos por intermédio de amigos, né? Mas já me admira muito sua história, tudo que você passou e onde você chegou e onde você vai chegar. Mas queria falar essa Uhum. relação suas coisas com o estudo, com a leitura. Como que Uhum. era quando você era mais nova, quando você era criança, assim, na época do ensino fundamental e depois no colégio? Uhum. Cara, eu posso dizer que a minha relação com o estudo, ela sempre foi uma relação muito íntima, porque a minha mãe, ela era professora, né? Ela, na verdade, era tradutora e intérprete, né? Então, já era uma pessoa que era bem ligada, assim, com a parte de estudos de língua, né? Ela falava francês, inglês, espanhol. Então, ela incentivava muito o estudo. Depois ela veio a ser professora, né, de português e inglês. Então, eu sempre tive essa questão em casa, assim, do estudo, de priorizar o estudo, né? O meu pai foi um pouco diferente, né? Ele é uma pessoa que sempre fez tudo com muito trabalho, mas as oportunidades na vida dele foram diferentes, né? Das oportunidades da minha mãe. Ele sempre foi um cara que teve que trabalhar muito, correr muito atrás, apesar dela também, mas não era a prioridade, não era o estudo, porém ele entendia, né, essa prioridade em casa e então eu sempre fui muito de ler. Por exemplo, a gente sempre viajou bastante, até porque meu pai é dessa área, né? E ele sempre teve muitas viagens de negócios, enfim. Então, por exemplo, quando eu tinha que viajar para algum lugar, a gente conversava naquela língua em casa, ainda que fosse coisas muito básicas, assim, sabe? Então, além do incentivo da escola em si, né, eu tinha um incentivo muito grande de línguas na minha casa, muito, assim, sempre, pelos dois, Isso acho que foi fundamental, né? Começou sem aí, dúvida. talvez. Começou aí, com certeza. Mas você não deu muito trabalho, né? Claro que não, né? Na escola. Não, não, eu era bem tranquila, assim. Na verdade, eu sempre gostei de estudar, né? É aquela coisa que a gente fala que eu falei sobre o meu interesse sobre história e pessoas. Tudo tem uma história, cara. Se você for pensar, até a língua portuguesa tem uma história, a biologia tem uma história, a química tem uma história, tudo tem uma história. E eu realmente me interesso por histórias. E então eu sempre buscava isso. Eu sou aquela pessoa que assim, eu não sossego enquanto eu não entender.
entendeu? Então eu sempre fui uma aluna assim insistente, aquela que enquanto não entendeu senta na primeira carteira e tipo, Pergunta e fica não, perguntando, levanta a mão. exatamente. Eu era da turma mesmo, mas eu falava, turma, vocês podem ficar quietos só um minutinho para eu poder entender isso daqui, depois a gente conversa. Isso é muito legal, Eu cara. E sempre fui acho que assim, essa cara. curiosidade, né, acho que isso transforma, né? Sim, E aí você estudou em colégios bons? Como que foi isso? sim, eu sempre estudei em colégio particular, né? Eu estudava no colégio do bairro, né? No início até o oitava série, né? Que agora é nono ano, e depois eu tive a oportunidade de me mudar para o Mackenzie para fazer o colegial lá. E para mim foi um mundo muito novo, assim, bem diferente, porque na outra escola que eu estudava, além de ser uma excelente escola, era apostilado, né? Então é um ensino diferente, né? No Mackenzie a gente chegou e era livro. E eu precisava me acostumar com aquilo, né? Porque é um pouco mais independente, né? Ainda que o professor dê uma guiada, e o Mackenzie era uma coisa muito livre, né? O colegial no Mackenzie, na minha época, hoje em dia eu não sei tanto, mas na minha época era uma coisa muito livre, porque é junto com a faculdade. Então, para mim, foi um choque de liberdade, sabe assim? E só que foi incrível, porque ainda bem assim, eu tive uma maturidade para conseguir continuar com o meu rendimento escolar, tal, né? E isso foi primeiro, segundo colegial. Aí no terceiro colegial foi quando assim o mundo acabou, né? Porque eu sempre fui muito dedicada, tal. Só que mais ou menos pro meio do ano, a minha mãe começou a ficar doente e ela já tinha tido um câncer há muito tempo atrás, eu devia estar, sei lá, na quinta, sexta série. E aí, beleza, ela ficou bem. Aí no terceiro colegial, a doença voltou, ela teve uma metástase. E aí foi assim, eu tava no fim ali, foi mais ou menos em julho, junho, julho, que ela começou a ficar ruim, né? E foi uma coisa muito rápida. E aí eu tava assim naquela fase de vestibular, de decidir o que eu ia fazer, tipo, será que eu faço cursinho? Porque eu sempre gostei de RI, né? Mas eu não sabia direito, né, se era isso que eu queria fazer. E só que eu não tinha muito tempo para pensar nisso, porque minha mãe estava muito mal mesmo, assim. E eu também não tinha tanta noção da gravidade daquilo naquele momento, porque eu acho que ela também não queria passar isso para mim. E foi bem nessa fase, assim, sabe? Então foi bem complexo para mim, assim, esse momento de carreira, sabe? Assim, Eu até ia citar isso, né? Até perguntei se eu poderia conversar com você sobre tudo. E sim, você é muito tranquila nesse ponto, que eu acho que vale a pena super, também, porque muitas pessoas passam por dificuldades, né? Sejam quais for, quaisquer, né? Que existam na nossa sim, vida. Mas essa foi bem marcante. Mas até antes de chegar nesse ponto, até depois emenda na FAP também, depois na própria Relações Internacionais, mas no sim. colegial, você já tinha essa noção de RI já, de Relações Internacionais, Dani, ou não? Então, como meu pai trabalhava na área de Comex, né? Então, assim, eu tinha uma noção de que as minhas preferências, que eu gostava muito de história, Só um parênteses, o Comex é comércio exterior, para quem não sabe, né? isso, comércio exterior, exatamente. Meu pai sempre trabalhou nessa área, enfim, ele começou muito jovem nessa área e eu já conhecia um pouco, né? Assim, sempre fui interessada, sei lá, ia para o escritório para, sei lá, ia lá, passava o dia, ficava lá desenhando, mas eu tinha uma noção do que era e eu achava o máximo aquele negócio de avião, sabe? De barquinho aqui, eu achava o máximo. E aí, depois eu comecei a ver que eu tinha muita preferência, assim, por línguas, eu amava estudar línguas, eu adorava entender as culturas, entender mais sobre política, sobre economia, isso eram coisas que me interessavam muito. E o Comex, né, o comércio exterior, é uma coisa muito operacional, né? E aí eu comecei a pesquisar mesmo quais eram os cursos, e eu vi que existia um curso muito adequado às minhas preferências, que era Relações Internacionais. E foi desse jeito mesmo, eu fui pesquisar mesmo, assim, sabe? Eu sabia o que eu gostava, isso é uma qualidade muito, muito específica minha, eu sou uma pessoa muito decidida. Cara, se eu falar pra você que eu não gosto de azul, realmente eu não gosto de azul, eu já pensei, repensei, já vesti azul, já comi coisa azul, sabe assim? Eu sou uma pessoa que eu insisto nas coisas, então quando eu falo que eu não gosto é porque eu não gosto, e quando eu gosto eu amo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, sabe, de você desenvolver em você. E não é uma coisa que eu falo assim, é minha qualidade inata. Não, é uma coisa, é um exercício. É um exercício. Porque a gente ficar em cima do muro, eu acho que
nunca te ajuda, nunca, sabe? A gente não pode sempre pensar no que o outro vai achar, no que... Não, você tem que saber o que você quer. Quem é você? Ah, eu sou a Daniela. Cara, eu gosto de usar rosa. E tudo bem, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que desenvolver essa personalidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante e nunca é cedo. Nunca. Também nunca é tarde. Não, nunca é tarde, É, nunca é tarde. Mas eu digo assim, às vezes as pessoas, não, mas você é muito jovem para falar isso, sabe, para ter certeza do que quer. Cara, não acho, eu também não não. acho. Eu sou dessa teoria também. Ainda mais agora, né? Bom, que eu também acho que algumas coisas deixaram você madura também desde a sua infância. Tipo, Sim, sem dúvida. esse final de semana, né? Seu pai era a chinela cantava, né? Não tinha muita Sim. frescurinha, não, né? Não, meu pai é zero frescura, zero. Então, eu acho que deixou você um pouco pronta para o mundo também, né? Isso foi importante Sim, também, né? sim. Porque você até então era filha única, podia ser a princesinha, né? Dondoquinha, mas não. Seu pai falou, não, Não. não tem essa, vai, levanta e vai e faz, né? Sim, cara, ele sempre foi assim, até porque a criação dele foi assim, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente também tem que. Isso é uma coisa muito importante para os jovens. Eu acho que a gente tem que respeitar a história dos nossos pais, sabe? Porque assim como quando você tem um relacionamento, quando você tem um amigo, você não pode esperar dele o que você faria. Só que a gente não tem essa visão com os pais. A gente não tem essa visão ampla de que os pais têm uma história e é aquilo que define o padrão de comportamento deles, entendeu? E a gente precisa entender isso e respeitar, entendeu? Porque a experiência fala muito, né? E a gente não pensa muito nisso com relação aos pais, né? Que às vezes, se for sobre isso por uma semana, né? Que às vezes algumas atitudes que eles têm, ou a gente tem também, né? Eu sou pai, Claro, não tem nada a ver com amor, né? nada a ver, Nada a nada a ver. ver, nada a ver, né? Inclusive, nem pegar no pé de estudar, ou fazer a língua, ou fazer, enfim, né? Estudar não precisa ser só Sim, nota e tal, né? sim, Então, você estava nessa dúvida aí no colégio entre o Comex, entre a URI, né? Entre o comércio exterior e relações internacionais, porque o seu negócio era sim, línguas, era mundo, era geopolítica, era economia, e o que exatamente. fez você bater o martelo foi a adequação, mas você se viu ali. Isso, eu me vi ali e eu não queria ficar fechada na questão do comércio exterior, porque eu sabia que, óbvio, meu pai trabalhava com isso, eu tinha uma porta aberta, mas caso eu quisesse ser diplomata, eu poderia ser, entendeu? Então eu falei, poxa, vamos por esse caminho, que é um caminho macro, vamos dizer assim, que se eu de repente falar, putz, cara, não quero trabalhar com Comex, quero de fato seguir uma carreira diplomática, quero, sei lá, trabalhar na ONU, eu posso. Entendeu? Então a minha ideia foi essa. E aí foi outro passo que foi muito difícil, porque assim, o curso de relações internacionais, não sei se vocês sabem, mas é um curso muito novo. Muito, porque assim, na verdade, RI, né, começou a surgir depois, assim, naquele período, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque viu-se uma necessidade muito grande de que aquilo não acontecesse de novo, entendeu? Como que a gente vai poder regular e prevenir discórdias dessa magnitude, entendeu? E foi aí que surgiu a profissão de relações internacionais, né, lá fora. Mas aqui no Brasil, ela só foi homologada pelo Ministério da Educação em 1976. Então, assim, pensa, até você criar um mercado de trabalho, criar tudo para um curso, a gente está falando de 45 anos, cara, é muito pouco. É Isso muito acho que pouco. surgiu no âmbito mundial, surgiu com o Tratado de Paz, né? Junto, não foi? Logo depois. Foi nessa época. Foi entre a Primeira e a Segunda Guerra, e quem começou mesmo foi lá nos Estados Unidos, e depois foi tendo um movimento migratório para outros países, e no Brasil foi só em 1975, 74 que começou mesmo. Acho que criaram o primeiro curso em 74. Não, então não foi Tratado de Paz, não. Você foi entre as duas primeiras guerras, né? 14, 18, 39, 45, né? Então Eu foi. não sei quando foi o primeiro curso, mas ali foi quando Foi começou-se tá. falar sobre a necessidade do quê? De um representante do Estado que pudesse fazer esse tipo de política, de mediação, entendeu? Que hoje é a profissão, vamos dizer, do diplomata, né? Que trabalha com secretário, vamos dizer assim, de política exterior. Porque eu acho que até então, acho que eu não precisava nem fazer a faculdade até então para ser diplomata, né? Eu já visto o Sérgio, né, que trabalha, que foi aquele que sofreu o acidente com a explosão lá Sim, que tem um filme, o livro, eu já li o livro dele, por sinal, e o pai dele foi diplomata.
Uhum. E brasileiro, ou Sim, seja, né, teoricamente não tinha formação em relações internacionais. Mas, enfim, sim. aí você prestou, você foi direto na FAP? Então, aí que foi a questão, porque foi um curso, e eu acho que ainda é, tá? Um curso difícil de você. Porque você tem que tomar um pouco a decisão na hora de prestar, quando você vai escolher a sua faculdade, você vai ter que decidir um pouco se você vai querer ir mais para a área política econômica ou se você vai querer seguir um curso que puxa um pouco para o business, entendeu? Porque existe essa diferença bem grande nas grades curriculares das faculdades, e aí eu tive que fazer isso, cara. Eu tive que entrar em cada faculdade, ver qual era a grade de matérias para entender, puxa, então esse curso leva mais para esse lado, esse leva mais para o lado da diplomacia, esse aqui talvez vai me dar um pouco mais de oportunidade no mercado privado. E o curso da FAP era o curso que estava mais equilibrado nisso. Ele era um braço do curso da Faculdade de Economia, né? Então, os dois primeiros anos eram junto, a turma de economia e de relações internacionais eram juntos, né? Todas as matérias as mesmas, e depois ele puxava para as específicas. E eu achei bem legal, porque eu falei, poxa, isso daqui vai me dar uma visão business interessante também, caso eu queira vir para o mercado de empresas privadas internacionais, Mas que eu também achava super interessante. você estava com 16 anos, mais ou menos, nessa época, certo? 17. Quando eu entrei É. na faculdade, eu já tinha 17, é. Você nem chegou a fazer cursinho. Não, eu fiz Tá. direto. E aí, e quem que te ajudou? Alguém te ajudou nisso, nessa busca pelas faculdades, entender um pouco melhor o que ela ofereceria? Não, você foi sozinha mesmo, na Eu fui raça, sozinha, na cara. gravata. Eu fui naquelas feiras, sabe, que eles fazem. Sei. Feiras e profissões. Exatamente, eu fui nessas feiras e pesquisei muito, assim, eu entrava no site mesmo da USP, ia lá e baixava toda a grade do curso e ficava lendo, entrava na USP, na PUC, na época tinha o curso da ESPM, eu não sei se tem ainda, Uhum. aí na FAP, entrei em tudo, assim, sabe? Daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou prestar a FAP, não prestei as outras, porque realmente, assim, eu tinha medo também de ficar engessada, sabe, assim, porque o curso, por exemplo, da PUC, que era super renomado, foi um dos primeiros cursos também, tem o da Universidade de Brasília, óbvio, que é muito tradicional também, mas também nunca, sabe, eu tava num momento, você tem que entender que também tava num momento de transição, sabe, assim, putz, tinha acabado de perder minha mãe, tipo, eu ia morar sozinha, sozinha de fato, eu tinha que saber lidar com aquilo, tipo, sabe, cuidar. É aquela coisa, quando você vai morar fora, você não saiu da casa dos seus pais, vai morar fora em outra cidade, é uma coisa legal, porque você tem aquele suporte, você tem tudo aquilo. Agora, para uma menina, você perder sua mãe, tipo, é uma coisa muito difícil, assim, sabe? Então, eu também queria facilitar as coisas. Eu falei, cara, eu não vou prestar Brasília, ficar lá, entendeu? Não dava, era inviável. Então, eu acho que tem um pouco da circunstância da sua vida também que você tem que botar na balança, né? Mas aí, até desculpa voltar nesse assunto, mas aí você estava escolhendo, sua mãe ficou doente no meio do terceiro colegial e Isso. ela veio a falecer na prova, né, praticamente, né? Sim, eu lembro que quando ela estava internada, eu estava tipo, estudando para a prova lá dentro do quarto, assim, sabe? Tipo, ela lá internada, fazendo químio e tal, e eu ficava lá com ela, tipo, e eu estudando para a prova de matemática, sabe, assim? E foi muito difícil. Só que é uma coisa muito maluca, porque, assim, ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo era sério, que era grave, assim, eu não queria pensar nisso, sabe, assim? Porque eu Uhum. não imaginava, cara, de verdade mesmo. Eu não sei se não sei, eu conheço poucas pessoas que passaram por isso nessa fase da vida, mas assim, dá a impressão que você quer se proteger, sabe? Que você quer criar uma barreira de que, tipo, putz, acho que isso não vai acontecer, né? Não é possível, não faz sentido. Mas aconteceu. E foi muito difícil, muito, e a impressão que eu tenho é que eu tive uma maturidade louca, assim, e eu coloquei essa situação numa caixa e fechei ela até que eu passasse na faculdade, decidi tomar essas decisões que eu tinha para tomar naquele momento da minha vida, porque eu falei, bom, tá bom, isso aconteceu, mas assim, a minha vida, ela tá numa fase muito importante e ela o que eu decidi agora vai decidir os meus próximos anos e os próximos e os próximos. Então, basicamente, eu coloquei aquela situação, aquele sofrimento, aquela dor numa caixa, fechei e fui lidar com isso um ano depois. Foi basicamente isso, cara. Uma coisa muito maluca. Não sei te dizer o que foi que me fez
tratar dessa forma, não sei, óbvio que meu pai, né, estava comigo, sempre me apoiando, me ajudando, o meu noivo que eu já estava junto, a família dele que é incrível, todo mundo ajuda, os amigos, mas eu não sei dizer, assim, o start que me deu isso, sabe? Não sei. E sua mãe ali naqueles momentos ali, ela conversava com você, porque ela é muito letrada, né? Falava línguas, enfim, tinha essa noção da importância de uma Muito. formação, ela ainda conseguia tirar força e te dar força também. Sim, super. Não, ela conversou muito comigo sobre, assim, como que ia ser, que eu tinha meu pai, que eu ia ter que, né, lidar com essa situação. E foi isso. E o que ela falou pra mim, eu falei, eu engoli seco e falei, tá bom, beleza. E ela falou, pô, você já é uma mulher, você, né, você sabe das coisas, você sabe que eu não vou ficar aqui para sempre. E se eu for agora, ou se eu for daqui 20 anos, isso não vai mudar. Você sabe quem você é, enfim. Só que é engraçado, porque a pessoa, né, eu posso te dizer com mil definições quem era ela, como ela era, e ela é muito viva, né, mãe é mãe, né, então mesmo que você não queira, ela é um pedaço de você, ela tá dentro de você, né, então você sente a pessoa muito presente, é uma coisa muito doida, assim, muito maluca, muito louca. Cara, incrível, ficaria horas escutando você falar sobre Sim, isso. Mas esse é outro tema muito é interessante. muito interessante, porque Mas não é fácil, viu? Eu tô falando não, aqui claro que sorrindo, mas foram muitos anos de terapia, aliás. Se você quiser entrevistar algum psicólogo, eu recomendo, porque eles são demais. conversei com a minha prima, por sinal, que é fantástica. Show. E, enfim, eu vou conversar até com um psiquiatra também agora. Enfim, aí você passou, beleza, em toda aquela bagunça acontecendo, né, na sua casa, com você, querendo no seu coração, na sua mente, mas você Sim. entrou no curso, e no curso, Dani, você falou assim, putz, eu fiz a escolha certa? Já no começo você sentiu isso? Olha, é um pouco difícil, né? Eu acho que ninguém tem essa sensação no início, né, da faculdade, porque o início da faculdade é muito uma coisa meio maluca, você se vira muito sozinha e você não tem noção de nada, né, do que estão falando, né? Eu acho que todo curso é assim, um pouco, né? Porque, querendo ou não, você é jogado num cenário de microeconomia, de política, de atualidades, enfim, de debates de filosofia que, por incrível que pareça, eu já tinha muita coisa em casa, né? Minha mãe amava, mas é diferente, né? E, inclusive, uma coisa que eu senti muita dificuldade foi o idioma, porque eu já falava, já era formada já em inglês, tal, já falava todas as línguas, espanhol, italiano. Quando eu entrei na faculdade, eu já falava. Mas o inglês, gente, de relações internacionais é muito diferente, né? Porque é um inglês específico, né? Então, eu tinha muita dificuldade, eu tive que voltar a estudar, acredita? É Juro. técnico, né? É técnico. Exatamente, é a mesma coisa que eu pegar um paper aí de medicina e eu não vou entender nada, uma área específica de A gente fala otorrino isso que eu porque nem sei. é inglês médico, né? Que a gente fala também. Mas Uhum. aí é estudar, né? Tá sempre lendo artigo, aí a faculdade serve para isso também, né? Sim, e a gente tinha aula em inglês, aula em espanhol, então era difícil, assim, para mim, sabe? Os textos, esquece. Isso é até uma coisa, assim, se você quer seguir essa carreira, você tem que falar inglês e espanhol. Assim, não tem como, tem que estudar, tem que se dedicar, porque é básico, assim, é O nome já básico. diz, né? Internacional. É, São fazer sim. relações nacionais. Assim, é um curso muito, falando do curso em si, né? Depois, com o tempo, né, o curso vai amadurecendo, vai aprofundando, né? E é um curso muito multidisciplinar, entendeu? Então você vai falar sobre cultura, vai falar sobre filosofia, você vai falar sobre direito, vai falar sobre história, vai falar sobre economia. Então, assim, você tem que saber que você tem que ser uma pessoa que tem que se interessar por tudo isso, porque tem gente que não interessa e tá tudo bem. Mas assim, ele exige uma coisa, um profissional muito dinâmico, assim, sabe? E que ao mesmo tempo é muito legal, mas não é fácil, tá? Não é fácil. E perguntando agora exclusivamente da graduação. São 4 anos, né, Dani? Uhum, são. São 4 anos, beleza. Na grade ali, o que te chamava a atenção? O que você gostava? O que você não gostava? Coisas que você lembra, assim, que tem na grade, que é meio que obrigatório, igual Uhum. assim. Cara, assim, o que me interessava muito, assim, por exemplo, matérias de atualidade, de política externa, eu gostava muito. Até as matérias de comércio exterior eu achava muito interessante, de direito internacional eu adorava. A FAP, que era? Não sei se ele era o coordenador, talvez, do curso, acho que sim. Era o Rubens Recupero,
né? Então, ele é um cara foda, sensacional, eu amo ele, maravilhoso. E ele tem um relacionamento muito bom, né? Imagina. Então ele trazia muitas pessoas. Ele trazia assim, tipo, cônsul, trazia, cara, ele trouxe uma vez o príncipe da Arábia Saudita pra gente falar. Então os caras davam aulas incríveis pra gente, assim, sabe? Então, eu acho que isso era muito rico na FAAP, eu acho que foi um curso incrível, os professores eram excelentes, então por mais que às vezes eram, sei lá, claro que eu tinha dificuldade com contabilidade, microeconomia, gente, o professor, ele olhava para mim, ele só ria, porque macroeconomia eu tirava 10, né? Agora, microeconomia é difícil, entendeu? E aí essas coisas eu tinha um pouco mais de dificuldade, que eu acho que na FAAP a carga é um pouco mais maior, assim, sabe? Então pode ser que em outro curso, talvez na PUC, não seja uma carga tão alta, entendeu? E sociologia eu amava, era muito legal. Tinha de teoria das relações internacionais, que é uma coisa muito interessante também. A gente tinha, tipo, aula de realidade brasileira, que falava sobre cultura no Brasil, sobre formação de pensamento crítico brasileiro. Cara, era muito legal, muito bacana. A gente teve aula com o William Vac, cara, ele trazia muita atualidade, ele fazia a gente ler o jornal para chegar na aula. Foi incrível, foi uma faculdade, assim, sem palavras, juro, eu adorei. E eu converso com os professores até hoje e eu acho que o curso melhorou mais ainda. Isso que eu até ia chegar nisso, né? Que, apesar de ser um curso novo, ele também é um curso que está sempre se transformando, né? Cara, o Porque não tem mundo, como. né? O mundo é Então, dinâmico, não não tem tem como. como. Não é um negócio estático, né? Por exemplo, que a medicina tem, que é a anatomia, por exemplo, não tem como mudar, né? Uhum. Alguns conceitos químicos também, fisiológicos, que ainda continuam, assim como a engenharia, não tem como você fugir de Não algumas tem. matérias, não tem como, arquitetura, enfim, tal. Ou, claro, que algumas matérias, no seu caso de história, por exemplo, claro, a história aconteceu e ficou, né? A gente interpretar e tal, mude para um e para outro, mas é um Sim, curso muito dinâmico, é o que você falou, né? Muito dinâmico, nesse muito, sentido. cara, é Muito... muito dinâmico, é zero estático. E é o que você falou, a história, tudo bem, aquilo lá aconteceu, o que passou, aconteceu, só que tem coisa acontecendo. O tempo inteiro tem coisa acontecendo. Então, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, estava rolando o mensalão. Então, assim, era um debate muito interessante. E como que aquilo influenciava a imagem do Brasil, entendeu? Então, isso era uma coisa muito interessante que aconteceu naquela época. E agora já é outro tema, agora é o Covid, enfim, a situação do Iraque, que são coisas que você precisa. Porque, assim, acontece que o mundo ele é influenciado por decisões que transcendem o poder dos estados e das instituições. E isso é que é o mais interessante das relações internacionais, entendeu? Porque, assim, alguém precisa parar, estudar, entender o lado A, B, C, entender todos os lados de todas as moedas do porta-níquel inteiro e tomar decisões que não vão ferir a individualidade daquele país, a hegemonia, entendeu, daquele país. Então é muito complexo, assim, e muito interessante, cara. Só que é uma coisa que você tem que saber um pouco de tudo e você tem que saber ouvir. Muito, muito, muito. Isso é muito legal você falar. O seu curso foi integral? Não. Então, no início, sim, porque eu fazia relações internacionais de noite, né? Eu sempre quis estudar à noite, porque eu sempre quis trabalhar. Então, eu comecei, já entrei à noite, só que no primeiro ano eu não trabalhava ainda, então eu não queria ficar avulso em casa, eu ia para lá e eu me inscrevia na FAP, era muito legal, você tinha uma parceria entre as faculdades. Então, a faculdade de economia, que era do meu curso, tinha uma parceria com a faculdade de administração e eu podia eleger algumas matérias para fazer avulsas. Só que daí eu tinha que fazer prova, passar, enfim, tudo isso. E daí, Matéria normal. matéria normal, matéria do curso Foi de ADM. fazer, vai ter que cumprir, ué, né? Isso, exatamente. Aí Foi você podia. cheirar. Aí você tinha algumas lá que você podia escolher, e eu escolhi algumas. Então, tipo assim, sei lá, no início eu fazia 10 matérias de relações internacionais e 4 matérias de administração no outro prédio de manhã ou à tarde, entendeu? E aí assim eu preenchia meu dia, não tinha tempo para pensar em outras coisas. E que essas matérias você eliminou ou era realmente só do. Você pertencia a outro curso? Não, foi optativa, não eliminei nada, mas foram coisas legais, assim, tipo, por exemplo, eu fiz matéria de sucessão, porque eu falei, putz, vai que em algum momento quero trabalhar com meu pai, aí fiz uma matéria de sucessão, fiz umas matérias, assim, ligadas mais à administração,
mesmo, assim, claro, era na faculdade de administração. Então, era bem legal, cara, eu gostei. Eu fiz aula de ferramentas de TI para, tipo, aprender a mexer melhor em Excel, sabe? Essas coisas desse jeito mais que não tinha nada a ver com RI nem economia, sabe? Mais burocrático, mais técnico, né, do negócio. Eu falei, cara, isso daí vai ser legal para mim no futuro, e daí eu fiz, sabe? Assim, E gostei. precisa mesmo, porque às vezes para você mandar, né, para você delegar, Ah, tem e que saber assim, todo fazer, né? mundo precisa, cara. Por isso que eu fui fazer pós e ADM, assim. No fim do dia, cara, você precisa saber ADM, entendeu? Não tem jeito. Mesmo você médico, cara, você vai ter um consultório, você vai ter que saber mais ou menos ali como é que a coisa anda, né? Só na sua casa você precisa saber, pô, Sim, administrar, né? exatamente. Que é a profissão. Exatamente. E eu acho interessante, assim, agora terminar algumas perguntas que eu quero fazer para você, mas fica até aí também minha admiração, porque assim, né, eu acho que, bom, vamos lá, generalizando, eu acho que tem dois tipos de indivíduo, né? Dois tipos de classificações que se dividem depois em quatro, que é o cara que não teve nenhuma oportunidade, infelizmente, ele vai ter que fazer valer. É esse cara que está nesse nicho aqui, ele pode simplesmente se revoltar com a situação, né, e fugir, né, sei lá, ir para um Sim, mau caminho, sempre. ou ele pode falar, não, eu vou transformar minha realidade, vou transformar meu futuro, o futuro da minha família e tal. E tem outra realidade, que é essa aqui, que talvez você se encaixe, que é da pessoa que tinha condições, né, não só Sim. financeiras, tinha condições culturais, enfim, e tal. E ela também pode fazer a mesma coisa. Ela pode debandar para o mau caminho, pode, né, se Uhum, sempre. revoltar, tal, e não importa. Ainda mais você que passou pelo que passou, numa época Sim. assim, sensível, de escolha, de futuro e tal. Ou ela pode pegar isso e transformar em empenho, né? Em dedicação, em ambição, Exatamente. em querer crescer. Foi o que você fez. Então fica aqui meu elogio e o exemplo, que eu já te falei isso já. Pô, eu gosto demais de você, sabe disso, do Edu e tal, mas assim, esse tipo de situação, esse tipo de coisa, eu admiro muito e tem que ser admirado, tem que ser valorizado, né? Sim, concordo. E aí, já emendando, porque, por exemplo, seu pai tem um negócio, muito bom negócio, e você tá aí. Mas você tá aí porque você é muito foda, né? E isso também tem que ser dito, porque passar o que você passou, estudar o que você estudou, continue estudando, então nada é à toa, nada é de graça. Ninguém sabe a grama que a gente passou, Não, né? não tem Então, almoço grátis. então assim, não tem almoço grátis. Então, isso é bem importante Uh-uh. falar e frisar, não só falar, e frisar para ficar bem claro, porque eu acho que o cérebro tem que verbalizar, né? Sim, Então, eu acho concordo. que é por aí, então fica aí meu elogio para você, de coração Ah, mesmo. obrigada, cara. Muito, e é verdade, plenamente. Isso é assim, a gente, cara, a gente passa por situações difíceis, todo mundo vai passar, em qual grau, isso, o grau, eu sempre falo que o grau não depende de qual situação é, porque depende do calo do seu pé, entendeu? Porque o seu pode doer num lugar e o meu pode doer em outro, e na intensidade A ou B. Então, assim, o que é um problema é uma coisa muito complexa de definir, entendeu? Então eu falo que, putz, pessoa que estuda relações internacionais, ela fica meio chata, né? Porque, tipo, ela fica aqui, ah, não, mas e se isso? E se aquilo? E porque assim, tudo tem um background, entendeu? Então, tudo depende muito da sua história e de quais são as experiências que você passou, entendeu? E se você não passou por essa experiência, é difícil você cobrar a pessoa de algo que ela não passou e ela não vai entender enquanto ela não passar por aquilo. E se ela passar, pode ser que ela passe de outra forma, entendeu? Então E, isso é complicado, é bem e complicado. porque aí, né, podem também julgar, que julgam, né, a gente, né, normal isso, Sim, me julgam, sim, julgam você, é clássico, né? Mas aí vai, sim. não, porque fez coisa tal, não precisa trabalhar tal. Tá, tudo bem. Não, Só isso que é fez normal da valer, vida. só que fez valer, né? Sim, Porque é muito bem exatamente. elevado que a gente conhece trilhões de pessoas que fizeram Sim, N faculdades aí, né? Boas e sim, ruins e levaram na flauta. Mas enfim, sim. Mas é uma coisa que você tem que se policiar, viu, Luiz? Porque você entra nessa do julgamento, e para mim também foi uma coisa mais ou menos assim, porque você entra um pouco nesse julgamento e você acha que é dessa forma, mas aí você precisa se provar. Entendeu? Que foi o que aconteceu comigo no grupo, por exemplo, né? Porque o grupo é algo paralelo à empresa. Então, assim, quando eu fui convidada para entrar no board do grupo como diretora, cara, eu achei incrível, porque assim, o meu pai tinha sido já do board há uns anos atrás, mas depois de 20 anos de comércio exterior, 30, sei lá, que seja. E eu fui convidada depois de 4, 5 reuniões que eu participei.
entendeu? Então eu achei muito incrível e eu me senti, cara, falei, putz, é isso. E depois eu ainda fui votada para virar vice-presidente. Então eu falei, poxa, tô indo no caminho certo. E então é uma coisa que assim, a gente não pode se enganar também, entendeu? A gente tem que buscar aquele caminho que vai primeiro te vender, porque todo mundo precisa se vender, entendeu? E todo mundo precisa sentir a sensação de ser comprado, nesse sentido, entendeu o que eu quero dizer? De, putz, eu comprei a sua ideia, cara, vem aqui que eu quero ouvir mais. Legal. Fantástico. Isso é muito, muito fantástico. Como que você enxerga hoje, Dani, as relações internacionais, né? O profissional da área, como que você enxerga? Na verdade, um pouquinho antes, desculpa. A hora que o cara se forma, né? Claro que deve ter mil coisas que ele pode trabalhar, mas quais são os grandes setores para onde os seus amigos foram, ou para onde o aluno pode ir depois de formado? Olha, eles são diversos, é o que eu falei, assim, não acho que a gente tem que ter medo de fazer relações internacionais, porque como é uma coisa muito ampla, às vezes as pessoas falam assim, putz, mas aí eu vou sair e vou para onde? Porque eu posso fazer muitas coisas, cara, sei lá, posso trabalhar qualquer empresa internacional, ela vai ter que defender interesses, ela vai ter vai precisar de algum skill que você tem, qualquer empresa internacional, e hoje em dia, cara, o mundo é internacional. Se você olhar na sua sala aí, eu aposto que metade das coisas que estão na sua frente vieram de outro país, entendeu? A caneta, a agenda, tudo. Então, assim, eu acho que o profissional, ele pode ou ir para a área de governo, de Estado, que eu acho muito interessante, eu acho necessário, eu acho que precisa de pessoas que querem fazer a diferença, que querem inserir o Brasil no mundo, que querem defender também os interesses do Brasil, entendeu? Da forma correta, né? Não assim, essa coisa tipo, o agro é pop, vamos fazer agro sem ter uma economia sustentável, sabe? Que é outro assunto, beleza? Mas eu quero dizer assim, sabe? Pessoas que realmente têm essa visão ampla, e também pode ir, obviamente, para a área de Comex, que eu defendo, óbvio, mas que eu acho incrível, que é muito legal. É um profissional que vai ter uma visão muito ampla, não vai ter uma visão operacional muito boa, tá? Não vai. Pessoa que vem aqui, que chega aqui na empresa, né? A gente tem gente aqui formada em RI também, e eu mesma, quando cheguei, você não vai ter uma visão operacional boa, porém, a sua visão ampla vai ser a diferença. Vai ser a diferença, porque na hora, assim, da precisão, vamos dizer, e a avó do meu noivo que falava isso, o que faz a diferença, cara, é a visão que você tem de entender a necessidade do outro, de respeitar, poxa, cara, a gente tem um embarque aqui com a Alemanha e eu sei que lá os caras trabalham desse jeito, então, vamos pegar o telefone e vamos ligar lá antes, porque a gente já sabe que eles vão fazer isso, a gente já conhece. Entendeu? Então, eu acho que o profissional de RI tem essa coisa de pensar antes do problema acontecer. Entendeu? Muito legal. Eu estou tentando ver se eu marco de conversar com alguém que fez comércio exterior, literalmente fez a faculdade, né? Sim. Não, eu te ajudo, se você quiser, te ajudo. Pronto. Eu tenho uma pessoa, mas ela mora na França hoje. Pelo Legal Comex, também, ó. sim, pelo Comex mesmo. Vamos ver. Então, agora voltando à pergunta que eu tinha falado, como que você vê o profissional hoje? Como vocês estão? Claro, muitas pessoas que eu converso são fora da curva, mas você é bem sucedida, estudou para isso e tudo tal, mas como no âmbito geral do Brasil, como que você vê isso? Olha, eu não acho fácil, eu acho bem, bem excludente, principalmente porque, tô sendo honesta, tá, cara? Porque, assim, você tem que ter um desenvolvimento muito bom de línguas, e isso, assim, você tem que ter um interesse desde sempre, e isso vai depender um pouco da educação que você vai ter, tá? Agora, assim, é aquilo que a gente conversou, cara. Quando você quer fazer a coisa acontecer, hoje em dia tem um monte de curso online, um monte de coisa que você. Assim, você tá no colegial, cara, tudo bem, você não teve a mesma base de educação, tal, que eu, graças a Deus, tive, mas assim, putz, você não teve, mas você pode correr atrás agora, e você tem capacidade para aprender, então isso é uma coisa. Porém, por exemplo, se você quiser fazer uma prova do Rio Branco, cara, você tem que estudar muito, é bem difícil, o mercado de trabalho não é fácil, não é fácil, mas eu acho que tudo na medida do seu esforço, né, Luiz? Acho que eu sou uma pessoa que eu batalhei muito para também, dentro das mesmas das condições, eu estudei muito inglês, sabe, italiano, não sabia falar nem oi, estudei, passava a tarde estudando, sabe, lendo livro, cara, lia livro da Disney,
sabe assim, para poder aprender o básico. Então, depende um pouco de você. Não estou dizendo que é uma profissão muito fácil de entrar, não. Exatamente por causa disso, porque assim, você tem que se desafiar, entendeu? Não é uma coisa fácil. Pô, você aprendeu uma nova língua, legal. Putz, só que só uma não dá, você tem que aprender mais uma, aí você tem que aprender mais uma, e aí você precisa de tempo. Enfim, não é uma profissão muito fácil, mas eu acho que é recompensadora, é incrível, é dinâmica, sabe? Para quem gosta de tá sempre aprendendo coisa nova, tá sempre ligado às tendências, eu acho que é algo que não é monótono. Eu Mas você faz isso. recomendo. Eu digo isso porque, então, por que eu vejo? Porque você vai sempre trabalhar numa grande corporação. Geralmente vai é mais Em corporativo o geral. negócio, em É, você geral, pode né? trabalhar numa pequena também, um importador pequeno, que você, por exemplo, eu tenho clientes que são empresas pequenas, que trazem um produto específico, mas, por exemplo, que podem ter potencial de exportar. Então, eles vão para feiras internacionais, entendeu? Para tentar colocar o produto deles em outros mercados, entendeu? E você vai precisar de um profissional de relações internacionais para fazer isso, Intermedia o preferencialmente. negócio. Você faz o link entre os dois pontos. Exatamente, Geralmente um exatamente. ponto nacional com um ponto internacional. Isso pode ser desde Hong Kong até Estados Não, Unidos. whatever. Suriname, sei lá. A gente já fez exportação para Sardenha, sabe? Assim, ilhotas, assim. Uhum. Então, é bem legal, assim. O profissional, por exemplo, sei lá, você pode trabalhar na Fiesp, por exemplo, que é um órgão que tem muito incentivo para empresas importadoras e exportadoras, você pode criar novos incentivos, enfim. É que é uma coisa, é aquilo que a gente conversou, uma coisa muito dinâmica. Entendeu? Então você tem que estar afim de estar sempre inovando, de estar sempre pensando numa iniciativa nova, sabe? De como que você vai fomentar aquele setor e como você vai fomentar o outro, qual que é o setor mais interessante para você fomentar nesse momento, entendeu? Porque, putz, tá no meio de uma pandemia. Vamos fomentar então a área farma? Vamos. Mas acabou a pandemia, vamos fomentar outra área também, entendeu? É isso que eu ia falar, porque assim, eu acho que também caminha muito com as atualidades, né? Com o que está acontecendo, Super, com a parte de 100%. economia e tecnologia. Acho que economia e tecnologia juntos. E aí também vai variar um pouco a questão de salário, talvez, ou não? Esse reconhecimento financeiro, ou não? Varia também um pouco. Com relação ao que você diz? Porque você não tem um. Você, tudo bem, mas eu tô falando assim, o cara tem um Quando você entra. contrato, o cara tem um contrato, um salário que ele vai ganhar fixo ali, ou ele vai depender digo, do mercado, né, pô? Não tem isso. É. Não, claro que tem, depende, né? Óbvio de qual área você tá, mas claro que o mercado vai influenciar muito, né? Então, sei lá, se você for um empresário, vamos dizer, que você tá numa área aí no meio da pandemia e tá tudo fechado. Aí o que aconteceu? Assim, a gente. É que tudo influencia a gente, é muito difícil falar, né? Porque assim, desde um tufão na China até, sei lá, um terremoto no Japão. Uhum. Entendeu? Tudo influencia o nosso setor, sabe? Assim, tudo que acontece lá nos Estados Unidos, problema de clima que eles têm também influencia. Então, aí, putz, você só tem produto que sai dos Estados Unidos. E aí tá passando um furacão lá. Aí ferrou, entendeu? Aí prejudica o que você ganha, né? 100%, impacta 100%. Porque você Isso é imagina, muito passou louco, né? passou o furacão lá, cara, até eles se reorganizarem, você tá sem produto, entendeu? E como que você vê a profissão para daqui a um tempo, daqui a alguns anos, né? Como que você enxerga o profissional da área? Olha, eu acho que cada vez mais complexo, assim, um profissional, vamos dizer aí, que trabalha mais na área do governo, eu acho que tá muito difícil, porque eu acho que a política hoje tá muito polarizada, assim, então eu acho que você chegar em consensos é uma coisa cada vez mais difícil, porque eu não sei, eu acho que quando você está no poder ali, não tem como falar em RI e não falar em política, né? Porque eu acho que quando você está no poder, você tem que entender que você tem que governar para quem votou em você e para quem não votou em você, entendeu? E toda a equipe de governo tem que ter essa visão. Então, quando você vai decidir uma política, quando você vai definir barreiras, tudo isso, você precisa pensar nos dois lados e está cada vez mais difícil, entendeu? De agradar os dois lados e dos lados entenderem que as coisas também não podem ser, não são fáceis e não dá para agradar todo mundo, entendeu?
Então, eu acho que nesse sentido político, assim, da parte de relações internacionais, eu acho que está muito difícil, muito desafiador para os profissionais que estão nessa área, sem dúvida, mas, assim, o pessoal do Ministério de Relações Internacionais do Brasil tem um puta trabalho bacana. Se vocês quiserem seguir eles, assim, no LinkedIn, assim, eles fazem um trabalho muito legal. E também, não profissional de Comex, cara, eu acho que no futuro, assim, vai mudar muito o mercado a nível de tecnologia e a gente vai ter que se reinventar, sabe, assim, porque as grandes empresas, elas estão aí no mercado cada vez fazendo mais pontes, mais pontas do serviço, né, e a gente tem que se reinventar, cara. A gente tem que atender aquilo que os grandes não conseguem fazer. Grandes, eu estou falando de companhias marítimas, companhias aéreas. Então, nós aqui do Comex, a gente vai ter que aprender a se reinventar, assim, a longo prazo, entendeu? Em realmente ter esse capital de conhecimento, que é o que a gente está conversando aqui, menos o operacional, entendeu? Então, assim, você tem que se preparar para ser a diferença que o cliente precisa para você estudar a logística dele, entendeu? E não só um levar e trazer cargas e caixas e containers, entendeu? Porque isso aí acho que ninguém mais vai fazer a longo prazo, entendeu? Você vai pegar seu celular aí, vai fazer uma reserva e vai chegar no Porto de Santos e acabou, entendeu? É que a gente estava falando sobre isso também no final de semana, né? Que Sim. acho que do hard skill, que é obrigatório, na minha opinião, acho que exatamente, área, é o básico. mas o cara vai ter que ter é o básico e vai ter que ter o soft skill muito alinhado, cara, né? Muito alinhado. Muito, eu acho que na nossa área, muito, cara, muito alinhado, e assim, e para você ter isso, cara, na nossa área, aqui no Comex, que é o que eu atuo hoje, você precisa se meter em tudo. De verdade, você precisa se meter em tudo. Putz, você precisa chegar para o cliente falar, eu tive um problema lá em tal coisa. Você me explica esse problema? Mesmo que você não tem nada a ver com esse problema, você não pode resolver, entendeu? Mas você precisa fuçar. Porque cada dia é uma coisa que acontece, que nunca aconteceu com você. Então você precisa, sabe, ter esse jogo de cintura, entender melhor como resolveram aquele problema logístico. Putz, sei lá, ontem eu descobri aqui um problema que eu nunca tinha acontecido comigo e eu descobri que a companhia aérea não consegue separar as caixas lá, porque, enfim, uma situação específica. Mas eu digo, é uma coisa que eu nunca tinha visto. E se você não mete as caras, se você não liga lá em Lisboa, se você não pergunta para os caras e fala, meu, e aí? Como é que é quando a carga chega aí? Entendeu? Então eu acho que a gente precisa perder o medo, assim, de perguntar, sabe? Assim, para você poder desenvolver isso, sabe? Você tem que perder o medo de perguntar, de falar que não sabe, sabe? E de dar as caras, porque tem muita gente boa, muita gente afim de te ensinar, de te ajudar, sabe? O mundo não é cruel, assim, sabe? O mercado de trabalho eu não acho que é um mercado cruel. Claro, sempre tem uma pessoa mais fechada, mas com jeitinho você sempre consegue as coisas, sabe? Se viesse alguém agora para você, que escutou você, ou enfim, mais jovem, um jovem solto do colégio, está afim de estudar relações internacionais, você é uma defensora, eu sei que você é apaixonada por isso que você faz e tudo, mas pensando no macro, sim, pensando no Brasil, situações que vão vir, né, ainda a acontecer, a política que está, a economia que está, a tecnologia, enfim, você influencia essa pessoa, você dá uma entusiasmada nela, ou você joga um balde de água fria? ah, não, eu não jogaria um balde de água fria. Eu diria que ele vai precisar de muito mais empenho do que ele imagina, tá? Porque deslumbra um pouco esse negócio, né, de internacional, tal. Ah, eu vou falar inglês, vou entender tudo. Não, você tem que realmente estudar inglês, entendeu? Não é assim só responder e-mail. Você vai ter que, meu, entrar no call lá e vai ter que resolver um problema bem sério, entendeu? Da carga que chegou e, meu, deu BO, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que se a pessoa tiver afim de ir fundo, sabe? Putz, eu quero entender todas as relações com esse país, quero entender a cultura desse país. Se você tem essa curiosidade, se você tem esse interesse, as ferramentas, elas existem para você chegar lá, entendeu? Mas aí é claro que é o que você falou, dependendo das suas oportunidades que você já teve ou não, você vai ter que fazer isso mais ou menos, mas as ferramentas, elas são as mesmas,
entendeu? São as mesmas ferramentas. Então, e elas existem hoje, são muito mais acessíveis do que na minha época, que eu precisava lá pegar o livrinho lá na escola de idioma, entendeu? Era bem mais complexo. Hoje em dia, não, entendeu? E então eu acho que é isso. E você tem que estar disposto a ter humildade, muita humildade e respeito, sabe? Assim, com as jornadas de cada um, porque você tem que pensar que você vai tratar com gente de muitos países e culturas diferentes. Então, assim, você tem que ter respeito, muito, sabe? Até por aquela pessoa que não vai, tal, às vezes não tem por você, assim, putz, acontece, cara, já fui em reunião que os caras não olham no olho de mulher, entendeu? E aí você sabe disso, porque você, né, dedicado, pesquisou antes, e aí você leva um colega do trabalho para ele conseguir conduzir a reunião. É isso, você vai falar e a pessoa não vai se dirigir a você, vai se dirigir a ele. Agora, você vai embora, vai perder a reunião? Não vai perder. Você não vai perder a oportunidade. Você vai embora triste, chorando? Não, não vai, porque o que significa para ele não significa para você. Entendeu? Sim, você vai sair de lá com o negócio fechado, pronto, acabou. Entendeu? Então é uma coisa que exige um pouco de respeito. Eu acho que é respeito a palavra, sabe? Acho que é respeito, porque quando você respeita a situação do outro, você não leva ela para sua casa. Entendeu? Legal, muito legal. Bom, eu já era seu fã, sou seu fã, né, não só como profissional da área de RI, mas a sua história. Eu acho muito bonito, acho muito legal, acho que o processo é o mais importante de tudo. Obrigado. A gente falou de relações internacionais, a gente falou com a Daniela Garcia, pessoa incrível, muito competente. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigada a você aí pelo espaço e estou esperando os próximos. Adorei já os vídeos e estou ansiosa para ver, conhecer um pouquinho mais de outras profissões que acho super bacana. Obrigado mesmo. Manda um beijo pro Du, tamo junto. Mando. Tchau, Tchau, tchau. querida.